Boa noite a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma live da Amatra 12 no nosso domínio Amatra 12 Brasil. Hoje, dia 20 de maio de 2021, são 20 horas, o tema da nossa live de hoje é uso pelo empregado de uniformes e logomarcas empresariais. O nosso convidado é o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Rodrigo Goldschmidt. Vamos tratar aqui sobre o artigo 456-A da CLT, que foi inserido pela Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. Ele assim estabelece: cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade empresarial. Vamos então, nesta live, examinar o referido dispositivo legal e os direitos da personalidade do empregado, considerando o direito à imagem, à honra e à intimidade. Eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Santana, juíza titular da Primeira Vara do Trabalho de Lages, diretora de comunicação e agora diretora também de comunicação da Amatra. Eu vou fazer ingressar a nossa live o nosso convidado, o juiz do trabalho, Rodrigo Goldschmidt. Vamos aqui aguardar. É um tema muito interessante, com muitas repercussões e muitas nuances. Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá, boa noite. Me ouve bem? Ouço bem. Também te ouço, tudo certo. Que bom. Então vamos dar seguimento. Eu vou apresentar aqui o nosso convidado, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Rodrigo Goldschmidt. Ele é pós-doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, 2008, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, 2001, especialista em Direito Civil pela Universidade de Passo Fundo, 1998, graduado em Direito pela Universidade de Passo Fundo, 1993, professor da graduação e do programa de pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, pesquisador permanente do PPGD UNESC, coordenador da linha de pesquisa Direito, Sociedade e Estado do PPGD UNESC, líder do grupo de pesquisa Direitos Humanos e Direitos Fundamentais do Trabalho Políticas Públicas, membro pesquisador do NUPED UNESC, autor de diversos livros e artigos científicos. E, ao te passar a palavra, te agradecendo imensamente, Rodrigo, por estar aqui presente, tratar sobre esse tema muito importante para o direito do trabalho, eu te peço que, se você estiver aí perto de você, a nos mostrar um livro que eu considero muito importante para os operadores de direito. O título dele é Direitos da Personalidade do Trabalhador. Então, se você puder fazer as suas considerações iniciais e mostrar o livro, eu te agradeço bastante. Em diversas vezes nós fizemos a postagem desse livro nos stories da Amatra 12. Então, tem a palavra, Rodrigo. Certo, obrigado, Patrícia. Inicialmente, quero dizer que é sempre uma satisfação estar aqui contigo, com a Amatra 12, nessa parceria bacana. E também um espaço de fala para a gente poder conversar de forma descontraída, num bate-papo aí sobre um assunto, um tema que realmente eu tenho ocupado algumas pesquisas, que é justamente os direitos da personalidade do trabalhador. A reforma trabalhista, ela trouxe essa possibilidade quando ela regulamentou a questão da indenização por danos extrapatrimoniais do trabalhador, e ali, então, acabou relacionando alguns bens juridicamente tuteláveis, bens extrapatrimoniais,
profissionais juridicamente tuteláveis e há uma correspondência com os direitos da personalidade que a gente estuda mais detidamente no Código Civil. Então, a partir dessa realidade, a gente vislumbrou ali um possível microsistema de direitos da personalidade do trabalhador e, então, nos motivamos, né, a escrever, a produzir academicamente em torno desse assunto. Né? Temos esse livro publicado, temos artigos aí encaminhados para revistas, né, sobre esse assunto, e hoje eu trouxe para o debate essa temática interessante, que é justamente o do uniforme, as logomarcas empresariais e outros identificadores da empresa, né, que foi regulamentado pelo artigo 456-A da CLT e que nos traz alguns desafios. Né? Então, eu estou aqui pronto, né, para esse bate-papo construtivo, né, e espero poder colaborar e esclarecer na medida do possível. Bem? Então, vamos lá, Rodrigo. Tratando Certo. inicialmente do próprio artigo 456-A da CLT, que vai ser, aliás, objeto de toda a nossa live, mais especificamente do seu caput, ele trata do padrão de vestuário a ser utilizado pelo empregado, da autonomia do empregador para a adoção de determinado padrão de vestimenta, do uso de uniforme, logomarcas e no seu parágrafo único, sobre a responsabilidade pela sua manutenção, que a gente vai tratar mais no final. Quais as implicações desse novo poder empregatício? Porque se trata, sim, de um poder empregatício, né? E quais seriam as implicações dele? Pois muito bem. Então, a gente começa por aí. Né? A gente tem que sempre ter ciência que a relação de emprego ela é uma relação de poder. Tá? Porque esse poder ele está materialmente presente diante da subordinação existente do empregado em relação ao seu empregador e ela é reforçada pela lei para que o empregador possa dirigir o seu empreendimento. Né, a lei atribui a ele alguns determinados poderes. Né? Nós podíamos aqui estabelecer até uma dicotomia entre poderes públicos e poderes privados, mas eu vou abreviar um pouco para nós poder centrar justamente na relação. Pois muito bem, esse poder privado do empregador, ele tem algumas decorrências, por exemplo, o poder de comando, que são ordens diretas dadas ao empregado, né? Tem o poder regulamentar, né? Que coordena, digamos assim, dá diretivas, né, para os trabalhadores se portarem. Existe também o poder disciplinar, que é justamente quando o empregado pratica, né, um ato considerado faltoso, né, e nós temos toda uma teoria aí da aplicação de penas do trabalho. E agora, o artigo 456-A da CLT introduz, né, um novo poder empregatício, que é justamente o poder de definir e impor ao empregado o uso de uniforme, de logomarcas empresariais, que podem ser próprias do empreendimento ou de empresas parceiras, e ainda outros identificadores empresariais, como, por exemplo, lema, bandeira, signos, né, símbolos, e entre outros identificadores. Né? Então, esse poder, a gente designa ele como um novo poder empregatício, né? E ele tem, sim, alguns desmembramentos aí, porque a depender, né, da forma como esse poder é exercido, né, se houver alguma exorbitância ou abuso de poder, né, pode gerar danos ao trabalhador, né, ferindo seus direitos da personalidade. E aqui, então, se estabelece aí um debate. Né? É claro que a questão do uso de uniforme, ela é uma questão até bastante antiga do direito do trabalho, ela tem a ver até com uma certa padronização de condutas dentro da empresa, né? Até historicamente se estuda até mesmo a hierarquização dos trabalhadores através dos seus uniformes e vestimentas dentro da empresa. Então, não é um assunto novo. Né?
mas ele foi objeto de regulação específica. E, ao ser regulado, foi muito além da simples definição de uniforme, porque agora nós temos outros fatores, outros coloridos aqui inseridos, que é justamente a questão das logomarcas, inclusive de empresas parceiras, e outros identificadores empresariais. Então, é em torno dessa temática que nós vamos aqui debater. E a reforma trabalhista inseriu esse dispositivo legal, mas antes dele ser inserido, como era a jurisprudência predominante? Como ela tratava esse assunto? Da mesma forma, da mesma maneira que a reforma trabalhista trouxe, ou em sentido diverso? Quer ver, ó, a jurisprudência anterior à reforma, tá, assim, não, nós temos que ver no seguinte sentido, que o uso de uniforme é algo, digamos assim, natural. Tá? Ele é assimilado, não há algo de extraordinário no simples fato de usar o uniforme. Então, não há demandas expressivas assim sobre a questão do uniforme propriamente dito. O que existia eram precedentes quando havia justamente traços abusivos, né, desses uniformes, a forma como eles eram apresentados. Então, eu tenho aqui alguns casos na jurisprudência, que são casos anteriores à reforma trabalhista, que envolveram danos ao trabalhador, principalmente danos extrapatrimoniais, que feriram o seu direito de imagem. Por exemplo, um trabalhador masculino, né, que num caso concreto foi obrigado a usar um uniforme de feitio feminino. Né, e por conta disso ele foi alvo de chacotas no ambiente de trabalho e ele postulou então a reparação de danos na Justiça do Trabalho. Temos outro precedente aqui, justamente de um trabalhador que tinha uma posição hierárquica mediana na empresa e foi obrigado a utilizar um uniforme de uma hierarquia inferior, né, que era identificado por cores diferentes. Né? Também postulou na Justiça uma reparação e obteve uma indenização. Então, o que tínhamos antes da reforma trabalhista eram esses casos pontuais que geravam debate, né, justamente quanto à imagem do trabalhador. Mas essa situação ela também vem pós-reforma trabalhista e agora com novas possibilidades, que é justamente o que nós especulamos, né, o que nós teorizamos aqui em termos de possibilidades. E mesmo antes da reforma trabalhista, seria normal seria comum a utilização de uniformes com logomarcas de empresas e parceiros, ou haveria a necessidade da autorização do empregado para sua utilização? Exatamente. A gente via acontecer essas situações, principalmente financeiras, bancos, né? Onde, digamos assim, o captador de cliente, o vendedor externo, né, ele acabava usando não só a logo da empresa, da financeira ou do banco, mas também de outras coligadas ou parceiras. Né? E aqui o que acontece? Aqui esses casos também foram parar na jurisprudência porque não havia uma autorização prévia do trabalhador e a sua imagem estava sendo utilizada, né? Como se ele fosse um banner, como se ele fosse um outdoor. Né? Essa questão, esse risco, ele também se repete agora após a reforma trabalhista, né? Porque esse trabalhador ele pode ser coisificado, ou seja, ele pode ser instrumentalizado, né, para potencializar o lucro de empresas com as quais ele sequer tem contrato ou vínculo, né, direto de emprego. Então, esse problema existia mesmo antes da reforma, mas com a reforma procurou-se minimizar esse problema através da lei. Quer dizer, a lei como uma espécie de escudo, né, tentando tirar a responsabilidade, né, por esse fato. Né, no caso do empregador que impõe ao empregado o uso de logomarcas de empresas parceiras. Então, vamos agora partir para uma outra pergunta que se refere à limitação desse novo poder
do empregador disposto no artigo 456-A da CLT, considerando que o poder empregatício é um conjunto de prerrogativas com respeito à direção, fiscalização, regulamentação, disciplinamento atinentes à relação de trabalho. Quais seriam, então, continuando o seu raciocínio, essas limitações a esse novo poder empregatício? Pois é, quando a gente estuda teorias que falam de poder, né, de obtenção e manutenção de poder, do outro lado da equação, a gente sempre coloca a expressão controle. Né? Todo poder tem que ter um controle. Né? Dentro do direito do Estado, né, a gente sempre buscou teorias que opusessem limites ao poder estatal, justamente porque o poder ele pode ser exercido de forma abusiva, né? Transbordando os seus limites, né? Inclusive, do ponto de vista não só da legalidade, como da legitimidade. Quando nós falamos de poderes privados, esse mesmo fenômeno pode ocorrer. Né? Sobre um manto de uma pseudo-legalidade, né? O detentor do poder ele pode, né, usurpar, ele pode ir muito além do que normalmente se espera do exercício daquilo. Né? Então, nós temos aí várias possibilidades de enfrentamento dos limites desse poder. Nós poderíamos trabalhar a partir dos marcos internacionais, os tratados e convenções de direitos humanos trabalhistas. Nós poderíamos trabalhar no marco da Constituição Federal, né, adotando a teoria dos direitos fundamentais como escudos, né, de uma minoria, mas também podemos agora trabalhar de uma forma infraconstitucional, a partir justamente da regulamentação dos direitos da personalidade no Código Civil, e agora esse novo sistema que nós defendemos existir, que é justamente o do artigo 223C, que também contempla alguns direitos da personalidade do trabalhador. Anderson Schreiber, que é um dos principais teóricos dos direitos da personalidade, né, ele afirma que os direitos da personalidade eles são regulamentados em multinível, justamente porque eles encontram amparo nos tratados, na Constituição e também nas normas infraconstitucionais. Então, nós podemos utilizar direitos fundamentais, podemos utilizar direitos humanos e ainda os direitos da personalidade como limites ao poder. Né? Quem exerce o poder ele não pode fazer de forma irrestrita. Ele vai ter sempre limite, né, na borda de um outro direito, né, que também exige a sua eficácia. Então, nós vamos sempre fazer o exercício de uma ponderação, sopesar os direitos em jogo, por exemplo, a autonomia, o direito privado, né, a própria propriedade de um lado, mas também aqui a intimidade, a honorabilidade, a privacidade de outro. Né, e vamos ver qual que tem maior densidade no caso concreto. E, Rodrigo... Se o poder é exercido com regularidade, ótimo, né? Não teremos maiores transtornos. Então, se o uniforme ele é um uniforme regular, não traz nenhuma marca exótica, algo que possa trazer algum espectro vexatório, ele é um exercício regular. Mas na medida em que você exige o uso de um uniforme, né, que tem cores exóticas, que é muito degotado, né, ou que traz símbolos que ferem as convicções religiosas do trabalhador, aqui então entra em jogo outros direitos. Esses direitos podem ser direitos humanos, direitos fundamentais ou ainda direitos da personalidade. E é assim que a gente então trabalha com os limites ao poder. Rodrigo, houve uma intervenção aqui de um seguidor que nos assiste melhor, Lisboa e Costa Advogados. Ele diz assim: isso também pode ser reflexo da Lei Geral de Proteção de Dados? Ou seja, eu acho que o que ele quis dizer se a LGPD também seria uma espécie de limitador desse novo poder empregatício. Poderia ser assim considerado? No âmbito da LGPD,
nós defendemos a sua plena aplicação no âmbito das relações de trabalho, temos alguns artigos desenvolvidos nessa temática, né, nós temos ali alguns conceitos interessantes, né, a começar pela natureza de dados, né, dados pessoais, dados sensíveis, né, e dentro dessa questão de dados sensíveis, por exemplo, nós temos essa questão de convicções religiosas, né, temos a questão da opção sexual, tem a questão de gênero, de raça, né, que são protegidos, né, também na LGPD. Mas eu penso que não precisaríamos ir a tanto. Nós temos aqui um arcabouço jurídico mais próximo da realidade do uniforme e das logomarcas empresariais, mais aptos, mais diretos, e inclusive expressamente previstos na CLT, que podemos fazer uma aplicação direta. Então, nosso esforço hermenêutico não precisaria ir a tanto, né, para se socorrer. Mas argumentos são sempre bem-vindos, né, na defesa de direitos, né, e principalmente direitos de viés humano ou fundamental. Bom, Rodrigo, uma outra questão que é muito importante, que já foi debatida em algumas decisões judiciais, diz respeito aos componentes da aparência do empregador, desculpa, do trabalhador. E esses componentes da aparência eu chamo de cor do cabelo, comprimento do cabelo, estilo do cabelo, peso corporal, utilização de barba, tatuagens. Se esses componentes estariam inseridos no tal padrão de vestimenta previsto no artigo 456-A da CLT, a ponto de possibilitar que o empregador restrinja a contratação ou que vincule a continuidade da prestação de serviço a esses padrões de vestimento que se estenderiam aos componentes da aparência. Olha, Patrícia, essa pergunta ela é realmente de uma complexidade e, para mim, configura, inclusive, um desafio aí de um novo artigo científico, né? Justamente colocando também em voga a questão da aparência, de aspectos estéticos, físicos do trabalhador. Bom, porque aqui também está diretamente ligado com essa temática dos direitos da personalidade. No primeiro olhar, Patrícia, eu entendo que, tecnicamente, essas questões atinentes à barba, maquiagem, piercings, tatuagens, não se vincula tecnicamente à questão de uniforme, né? Eu vejo uma desvinculação aqui, né? Mas eu vejo também como algo a ser protegido e também os poderes do empregador, no que diz respeito à definição, inclusive de seleção e continuidade da relação de emprego, suscitam questões duras, né, que a gente chama de hard cases, né? Pode dar bastante pano para manga e para interpretação. Bom, uma coisa que assim, uma premissa inicial é a seguinte, né? Se é verdade que a imagem é um bem juridicamente tutelável do trabalhador, está lá no artigo 223C, é bem verdade também que a imagem é um bem juridicamente tutelável do empregador, pessoa jurídica, está no 223D. Tá? Então, o empregador ele tem uma pretensão justamente de preservar um certo padrão da sua empresa, uma certa imagem, porque isso aí é um patrimônio que se constrói com o tempo, é um patrimônio imaterial, mas que se constrói com o tempo. Então, nós temos que fazer um exercício daquilo que é razoável e a chamada interpretação topoi, ou interpretação de casos concretos. Por exemplo, é muito razoável, né, que numa empresa, por exemplo, que envolva comercialização de perfumes e cosméticos, né, os atendentes, né, os vendedores, eles têm uma aparência adequada, têm um uniforme adequado, um corte de cabelo, né, digamos assim, razoável, né, um cuidado quanto a detalhes de estética, né, digamos o mesmo na parte, por exemplo, de companhias aéreas, né, pilotos, né, comissários de bordo, aeromoças, né, porque isso tem a ver bastante com o padrão de qualidade do serviço e tal. Talvez outros
tipos de trabalho não seja exigível tamanho rigor no que diz respeito a uma certa adequação, né, do trabalhador no que diz respeito a cortes de cabelo e apresentação, tá bom? Por isso que o caso tem que ser analisado, né, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, tá? Mas a gente sempre tem que ter em voga o seguinte: aquilo que é razoável salta aos olhos, aquilo que não é, a gente tem que, então, ter uma interpretação mais incisiva, mais protecionista. Por quê? Porque o nosso direito do trabalho ele também é marcado justamente com a proibição da discriminação no ambiente de trabalho. Nós temos uma convenção internacional nesse sentido, que é a Convenção 111 da OIT, né? Nós temos a proteção do trabalho da mulher. Por exemplo, nós temos jurisprudência firmada, né, no sentido de que editais chamando para possíveis empregos não pode colocar exigências como boa aparência, né, porque isso aí soa como algo discriminatório. Nós temos aí acórdãos falando sobre a discriminação do obeso no Sim. mercado de trabalho, né? Então, nós tivemos um caso de uma empresa que a trabalhadora tinha que se submeter à pesagem diária, né, para saber se estava controlando ou até diminuindo o seu peso corporal. Ora, aqui fica flagrante, né, o desrespeito à dignidade do trabalhador. Ele avança, ele transborda os limites do razoável, né, fazendo esse apelo desarrazoado à questão da aparência do trabalhador. Então, nós temos que realmente aqui investigar cada situação, tá bom? E assim, mais flagrante de respeito do que violação a um direito da personalidade, do que a utilização de maquiagem ou determinado tipo de cabelo para uma mulher, seria, vou te falar sobre o aspecto feminino, a exigência de um padrão corporal e de peso. Eu li uma decisão. Eu agora não me lembro qual foi o órgão julgador. Enquanto você estava falando, eu estava tentando me lembrar. Que é de uma empresa que trata sobre controle de peso e estética. Ela exigia para a contratação determinado padrão corporal de peso e a empregada, ao longo do contrato de trabalho, ela não conseguiu manter aquele padrão de peso e ela foi dispensada por justa causa. E essa decisão é no sentido da reversão da justa causa, dizendo que para a contratação, sim, estava tudo ok, porque se referia ao padrão da empresa e aquela imagem que a empresa pretendia mostrar para seus clientes. Mas no que se refere à dispensa, não, porque aí estaria ferindo o direito da personalidade dela e não se coaduna a uma justa causa, uma quebra de confiança do contrato de trabalho. Era nesse Perfeito. sentido. Agora, eu não me lembro, desculpa, qual é o órgão julgador, nem o tribunal. Mas Sim, eu é, achei bem pertinente. exatamente. Essas questões, elas suscitam justamente aí muita cautela, né? Nós temos essa situação de tatuagens também, né? Tatuagens com símbolos que se apresentam historicamente agressivos, né? Como, por exemplo, uma suástica ou algo do tipo, né? Isso também pode, de certa forma, ferir a imagem, os padrões de conduta da empresa, suas diretrizes. Vejam que muitas empresas hoje se recusam, por exemplo, a contratar produtos ou comercializar com quem explora trabalho escravo ou trabalho infantil, né? Um certo padrão de qualidade, né? Para preservar justamente o quê? A sua marca, a sua imagem, né? Então, guardadas as proporções, a gente pode ter aqui uma interpretação também extensiva para esses casos. Rodrigo, levando um pouco além uma afirmação que você fez, quando eu penso, quando o artigo 456-A da CLT trata de utilizar uniformes e logomarcas,
Para mim, a ideia que dá é de que o empregado está usando a camisa da empresa, está vestindo a camisa da empresa e do empreendimento. Nessa medida, se ele se nega a utilizar a vestimenta, ele estaria se negando à relação de trabalho, se negando à manutenção do vínculo empregatício, e se essa negativa tivesse a ver, aí indo além, um pouco além do que você tratou há pouco, se essa negativa tivesse além, tendo relação a questões que firam os seus valores, sua intimidade, questões religiosas e de gênero. Como é que você trataria essa questão, essa ponderação de valores? Perfeito, ótima pergunta. Aqui eu acho que nós temos duas situações distintas, né? Eu acho que dentro do contexto que nós estamos vivendo, né, a empregabilidade, né, já é um fator de uma exposição muito positiva do trabalhador, né? Então, a questão até mesmo de usar o uniforme é uma questão até de dignidade pelo trabalho, né? Então, nesse sentido, vestir a camisa, vestir o uniforme, né, parece ser algo mais digno do que nunca, mas desde que esses padrões estejam dentro de uma conformidade, dentro daquilo que é aceitável, né? Então, se a vestimenta ela não tem nada de exótico, nada que lembre algo vexatório, né? É uma coisa, é um padrão que se vê dentro, né, de uma determinada comunidade, a recusa pura e simples do empregado de utilizar o uniforme me parece não ser algo justificado, tá? Até porque agora existe a norma dizendo que o empregador pode definir e impor o uso do uniforme ao empregado, né, nesse sentido. Então, ele estaria sendo aqui, de repente, ou insubordinado ou indisciplinado, a depender da situação. Agora, se a recusa dele de utilizar o uniforme é uma recusa fundada nos seus direitos fundamentais, nos seus direitos de personalidade, como, por exemplo, convicções religiosas, né? A questão do decoro, por exemplo, eu não uso algo tão degotado ou roupas mínimas, né? Tem caso até de gente que trabalha sem roupa no torso, quer dizer, o torso nu, né? Esse tipo de situação me parece ser oponível uma recusa válida, tá? Porque estaria justamente ali ferindo um direito fundamental, uma liberdade fundamental, um direito da personalidade. Então, aqui caberá ao juízo justamente verificar se essa recusa é válida e tomar as providências cabíveis nesse caso. Rodrigo, indo um pouco além também de uma afirmação anterior sua, parece que o legislador pretendeu, com o artigo 456-A da CLT, afastar todo e qualquer risco de condenações ao pagamento de indenizações pelo uso da imagem, ou por dano moral, dano à honra, dano à intimidade. O legislador da reforma trabalhista, ele obteve sucesso nesse intento, ele conseguiu, com o artigo 456-A, se assim pode dizer, blindar o empregador? A minha resposta é negativa, né? A gente seria, digamos assim, uma solução muito simplista sob o ponto de vista do ordenamento jurídico, porque nós, né, interpretamos sistematicamente o nosso ordenamento jurídico. É aquilo que Canutilho, né, José Joaquim Gomes Canutilho, chama de capacidade dialógica do sistema jurídico. Ou seja, a lei trabalhista ela conversa com outras fontes do direito, né? Ela tem que estar em consonância com os tratados internacionais, com a Constituição, né? E, nesse sentido, todo esse arcabouço tem que ser interpretado e aplicado. Então, ali não é uma blindagem nem um salvo-conduto, porque esse dispositivo ele tem que ser reconduzido a uma análise
de convencionalidade, se você fizer essa análise comparativa com tratados internacionais, ou até mesmo de constitucionalidade, né, colocando a Constituição na comparação ou no cotejo. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, garante a todo cidadão, inclusive o trabalhador, o seu direito à honra, à intimidade e à imagem. Então, na medida em que o empregador, né, coloca uma obrigação do empregado usar uma fantasia, um adereço à guisa de uniforme, ele está adentrando na esfera dos direitos fundamentais do trabalhador. Está adentrando na esfera dos seus direitos da personalidade. Então, aqui ele vai encontrar a óbice, né, inclusive num controle aí até mesmo difuso de constitucionalidade da norma, que no caso é o artigo 456A da CLT. Então, não foi uma medida suficiente, né, porque não resiste a uma interpretação sistemática do direito. E mesmo se ela tivesse mesmo se ele tivesse o artigo 456A da CLT, uma redação que pretendesse a blindagem total, ele seria, então, inconstitucional. Sim, a depender da interpretação do magistrado, né, esse controle de constitucionalidade ele pode ser difuso, qualquer magistrado, né, em qualquer instância também, mas ele poderia ser alvo até mesmo de uma ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Então, até num dos tópicos aí da nossa exposição, em um particular aspecto desse dispositivo, até consideramos ele realmente inconstitucional. Bom, e agora outro ponto importantíssimo que você tratou em linhas gerais, logo no início da sua fala, acho que na resposta da primeira pergunta, diz respeito à possibilidade de um empregador auferir lucro quando o empregado está usando uniformes e principalmente logomarcas e até mesmo logomarcas de empresas que não são seu empregador, empresas que são do mesmo grupo econômico ou são parceiras. Quanto a essa possibilidade de oferir lucro, estaria aí uma evidente infração ao direito da personalidade? Do meu ponto de vista, sim. Tá? Quando a gente estuda os direitos da personalidade em multinível, né, no âmbito dos tratados, da Constituição e nas normas infraconstitucionais, a gente chega a dois conceitos básicos de direitos da personalidade. Um deles é que os direitos da personalidade seriam aqueles que dão sentido e alcance à dignidade da pessoa humana. Eles dão conformação, dão proteção a essa diretiva, essa carga valorativa que se chama dignidade da pessoa humana. E uma outra forma de conceituar os direitos da personalidade é uma espécie de mandamento. É uma proibição de coisificação da pessoa. A pessoa não pode ser tratada como coisa, ela tem uma dignidade, ela é um fim em si mesmo, né? Nas lições de Immanuel Kant. E isso está presente desde o Tratado de Versalhes, de 1919, lá no artigo 427 desse tratado, que tem os 9 princípios basilares e universais do direito do trabalho. O primeiro princípio que está lá é o seguinte: o trabalho não há de ser considerado mercadoria ou artigo de comércio. Veja a profundidade desse princípio. Esse princípio, né, ele reconhece que por trás do trabalho humano existe uma pessoa que trabalha. E essa pessoa, essa persona, ela é dotada de dignidade. Então, quando você instrumentaliza uma pessoa para um determinado fim, em última análise, você está coisificando essa pessoa. E essa situação de logomarcas de empresas parceiras, com as quais o trabalhador sequer tem contrato de trabalho, não tem qualquer vínculo com essas empresas parceiras, ele acaba sendo instrumentalizado. Ele acaba sendo uma espécie de pinheirinho, uma espécie de outdoor, enfim, uma espécie de banner, que carrega simbologias, logomarcas de empresas com as quais ele não tem relação. E mais, sem colher, né, sequer a sua concordância ou anuência com isso. Por quê? Porque o artigo 456A ele dá um poder ao empregador.
O empregador impõe isso, sem que o empregado possa, digamos assim, a priori se manifestar desfavoravelmente, até mesmo porque ele tem medo de perder o emprego, perder a sua fonte de sustento, né, o seu salário de natureza alimentar. Então, ele sofre um dano. Ele sofre um dano, né, ao seu direito de imagem, ou seja, ele está sendo hiperexplorado aqui. Alguém está oferindo algum tipo de vantagem, instrumentalizando o trabalhador para tanto. Então, nesse particular aspecto, Patrícia, que eu defendo aí de forma bem pontual e bem direta uma possível inconstitucionalidade do artigo 456-A, porque seria tolerável a questão do uso de logomarcas da própria empresa, mas logomarcas de empresas parceiras, né, aqui transborda justamente qualquer vínculo de contratualidade ou legalidade, porque acaba instrumentalizando o trabalhador, né, e auferindo, sei lá, uma vantagem, uma renda, inclusive, sobre a sua imagem, né, como se ele fosse uma coisa, uma pessoa. A Maria Beatriz usou um exemplo aqui que eu acho perfeito. A questão, quando se trata de farmácias, que o empregado está com a camiseta, aí ele tem a logo da farmácia e, de repente, ele tem uma logo de alguns remédios. Seria essa situação que você está tratando do quase pinheirinho, né? A árvore de Natal. Perfeito, exatamente, claro. Desculpem a alegoria, né, mas a gente Mas é usa isso nesse mesmo. sentido para ficar bem evidente, assim, né, justamente para impactar, porque parece ser algo inocente, mas ali não tem essa inocência. E aqui a gente não se dá conta que a pessoa está sendo instrumentalizada para esse fim, né? E não me parece legítimo que uma lei respalde isso, né? Porque a lei ela tem que estar em consonância justamente com os marcos dos tratados internacionais de direitos humanos e com a própria Constituição. Né? E mais das vezes, né, o empregado não é consultado, ele simplesmente é imposto a ele esse tipo de conduta. Né? E alguns reclamam, alguns se insurgem, outros não se insurgem, mas não se insurgem porque tem temor, né? Um temor justamente de perder a sua fonte de renda e tal, mas depois vem justamente a possibilidade de recobrar a justiça no caso concreto, justamente as hipóteses em que isso, né, é uma vantagem devida sobre o trabalhador, ou expõe ele ao ridículo, a uma situação vexatória. Né? Então, nós temos que analisar isso com mais cuidado. Não é uma coisa assim rasa ou simples. Não, na verdade, tem muita coisa envolvida aí nesse dispositivo 456. E tem uma pergunta aqui, eu não consigo ver o nome dele direito, Rafa Fenório, eu não consigo ver, desculpa aqui, Sim, mas eu achei bastante interessante. Oi? Ele é nosso servidor, colega aqui da TRT2, trabalhou comigo em Chapecó. Um abraço, Rafael. Um abraço e muito bem-vindo. Desculpa aqui que eu não consegui ler, porque tem um pedaço da tua estante que é branca, que é junto com o nome dele. Eu não consegui terminar de ver. Mas eu vou fazer a pergunta dele. Existem algumas demandas, principalmente envolvendo entidades financeiras, em que a terceirização da atividade fim do banco, por exemplo, de vendas de produtos, empréstimos e angariar clientes. A angariar clientes, talvez. É comum estes terceirizados utilizarem o uniforme do banco, tomador. O que se vê, por exemplo, em concessionárias de veículo. Seria tal venda casada, né? O Supremo Tribunal Federal, conforme tema 725, chancelou a terceirização meio ou fim. Pergunto, a seu ver, seria uma precarização dos direitos trabalhistas, sobretudo sob o viés da isonomia? A questão da terceirização de serviços, inclusive em atividade fim, tivemos o pronunciamento do Supremo, né, confirmando essa possibilidade, mas aqui nós estamos falando justamente de uma delegação de uma atividade para que o terceiro realize. Né? Isso não, digamos assim, excusa, né, ou isenta a questão dos direitos da personalidade do trabalhador. Tá?
Aqui também nós temos essa possibilidade de impor ao trabalhador o uso indevido de logomarcas, né, ou até símbolos, né, que ele não autorizou, com quem ele não tem vínculo, e ele está sendo igualmente instrumentalizado aqui. É claro que todas essas tentativas de flexibilização e precarização vão, digamos assim, corroendo, né, as ferramentas, as possibilidades, inclusive, de reação da classe trabalhadora, né? Mas os direitos fundamentais estão a salvo, né? O fato dele estar numa engrenagem de terceirização, né, não quer dizer que ele abre mão dos seus direitos fundamentais ou dos seus direitos humanos. Então, em ele exercendo, né, os seus direitos da personalidade, ele está, digamos assim, ao abrigo da tutela estatal nesse sentido. Tudo que eu disse aqui serve também para esse trabalhador terceirizado. Tem uma pergunta interessante aqui, vou só usar um pouquinho mais de você aqui conosco para te fazer a pergunta. Sintra Instrup, ele coloca, quando uma empresa faz os trabalhadores participarem de campanha publicitária. Certo? Isso, aqui ele vai, digamos assim, tendo uma certa correlação com a parte de uniforme, mas também tem outra seara dos direitos da personalidade, né? É justamente isso, e isso se acirrou agora na questão da pandemia, né? Muitos trabalhadores são chamados a produzir vídeos, né, promovendo campanhas da empresa em termos de vendas, até mesmo para alavancar metas, né? E ao fazer isso, às vezes eles também são convidados a ser criativos, né? Utilizar adereços, maquiagens extravagantes, e tudo isso vai parar nas redes sociais, inclusive obrigando esses trabalhadores a usar suas próprias redes sociais para veicular a propaganda e marketing da empresa. Isso também tem sido estudado nos direitos da personalidade, por quê? Porque afeta justamente a imagem desse trabalhador. Não há muito tempo eu dei um exemplo por exemplo, de um trabalhador que faz esses vídeos promocionais e vincula na sua rede social. Depois a sua filha que está lá no ensino médio, né, começa a ser alvo de bullying na escola porque o pai dela está fazendo piadinha ou evoluções ou dancinhas promocionais e ela passa o maior vexame, a maior vergonha no ambiente escolar, né, por uma situação que o pai dela é obrigado a fazer no âmbito das relações de trabalho. Aqui sofre dano o trabalhador, né, no que diz respeito à sua imagem, e sofre dano também o próprio familiar, a própria filha do trabalhador, aí uma espécie de dano por ricochete, né, porque também é colocado ao ridículo, ao vexame, a lesão ao seu direito de imagem, né, no que diz respeito à sua vida de relação. Então, a coisa vai muito além do que a gente pode pensar, em termos de direitos da personalidade. A gente tem visto muito isso, né? Imobiliárias colocando os funcionários a fazer dancinhas e evoluções. Empresas colocando trabalhadores a fazer gritos de guerra, ou a usar fantasias, né, ou cartazinhos, fazer vídeos, né, aí, né, no TikTok, entre outras ferramentas tecnológicas, e é um sem número de danos à imagem, à honorabilidade, que vão gerar, inclusive, demandas trabalhistas que nós vamos enfrentar. Já estamos enfrentando e vamos enfrentar, acredito eu, em maior intensidade. E, Rodrigo, isso não é muito difícil de pensar que venha ferir um direito da personalidade, né? Não é muito difícil de quem, no caso o empregador, de quem determina ou sugere ou impõe esse tipo de procedimento, de pensar que poderia e pode estar ferindo um direito da personalidade. Você pensa assim também? Sim. É um pouco também, de bom claro. senso, né? Um senso comum. Sim, isso é verdade, né? Então, nós temos, assim, empresas, né, com razoável organização, com uma assessoria jurídica mais atenta, né, que
que contornam isso, tem até um sistema de compliance, onde Isso. preserva a questão da imagem, honorabilidade, padrões de conduta dentro da empresa. Mas devido justamente a essa situação que vivemos, assim, de dificuldades empresariais, de empreendimentos que estão tendo até mesmo que se reinventar com essa questão da Covid-19, esse isolamento social, né, parece que precipitou essa situação do tudo ou nada. Né? Vamos fazer, vamos ver o que dá. Só que, na verdade, há aqui um atropelo, né, justamente de direitos, que são os direitos da personalidade do trabalhador. Existem danos aí. Né? Assim como tem trabalhadores que levam na esportiva fazer algo do tipo, tem outros que se sentem extremamente envergonhados, intimidados, né? E daí, então, nós temos aqui uma lesão em que é exercitável justamente a reparação, ou até mesmo uma tutela inibitória, uma tutela de remoção do, do dano, né, na Justiça do Trabalho. E a gente tem que debater isso. A gente tem que estar pronto para isso, porque é uma realidade cada vez mais presente. Rodrigo, então, partindo agora para o final, passa muito rápido, né? Uma hora realmente é um tempo que passa voando. Eu vou te fazer a última pergunta, que se refere ao parágrafo único do artigo 456A da CLT, que é que trata da responsabilidade de manutenção. E essa era uma questão que nós discutíamos muito antes da reforma trabalhista, não necessariamente no que se refere à responsabilidade, mas quanto aos ônus dessa responsabilidade de manutenção. Como ficou depois da reforma trabalhista, o empregador tem remanesce para ele alguma responsabilidade e ele tem alguma responsabilidade de indenização com os produtos utilizados para essa manutenção. E houve alguma mudança muito grande da jurisprudência? Aliás, desculpa, a pergunta é mais exatamente, a jurisprudência antes era muito diferente do que está disposto no novo artigo da CLT? Pois é, esse assunto ele veio para o debate mesmo antes da reforma trabalhista. Eu me recordo que eu atuava como juiz do trabalho na comarca de Chapecó, que é o berço da agroindústria aqui em Santa Catarina. Então, nós começamos a ter uma leva considerável de ações onde os trabalhadores pleiteavam uma indenização pela higienização dos uniformes. Tinha alguns casos em que os trabalhadores levavam para casa meias, moletons, blusas, né, para fazer higienização e alegavam despesas com isso. Né? Então, teve sentenças dando o ganho de causa, firmando uma indenização, ainda que não muito expressiva, e outra linha jurisprudencial no sentido de que tratava-se de um uniforme comum, né, com despesas ordinárias, né, e que não gerava aqui um dano indenizado. Né? E os trabalhadores, de um modo geral, né, as roupas que vão para o trabalho, depois eles têm que higienizar no âmbito do seu domicílio, da sua residência. Tá? Só que começou a ter uma linha jurisprudencial dando ganho de causa nesse sentido. E eu acho que muito por isso é que veio esse parágrafo único do artigo 456A, uma espécie de blindagem, uma espécie de tentar matar na origem essas ações indenizatórias. No âmbito do parágrafo único do artigo 456A, a higienização do uniforme é responsabilidade do trabalhador. Essa é a regra geral. Sim. Qual é a exceção? É quando, para higienizar o uniforme, você tem que empregar, né, produtos diferentes daquilo que normalmente acontece. Por exemplo, algum produto químico diferenciado ou alguma técnica diferenciada de higienização. Nesse caso, né, as despesas, né, extraordinárias com a higienização desse uniforme são suportadas pelo empregador. O empregador deve suportar essas despesas de acordo com o parágrafo único do artigo 456A. Tá? Eu acho que, no particular, a norma ela é balanceada. Né? Eu tinha uma linha de entendimento
É naqueles casos que eu enfrentei em Chapecó, no sentido de não conceder uma indenização, que eu considerava uma higienização padrão, regular, sem nenhum tipo de extravagância em termos de dispêndio. Mas, nesses casos em que há uma técnica diferente ou um produto diferente, que gere um dispêndio superior ao normal, aí sim o empregador tem que satisfazer esse custo. Se não de pronto, né, pelo menos o empregado tem uma indenização exercitada, um direito à reparação. E você pensa que seria, para finalizar, uma interpretação muito fora, muito esdrúxula, muito incomum, muito equivocada, pensar que a responsabilidade de manutenção é do empregado, mas os ônus financeiros seriam do empregador? Não, não é algo fora de propósito, ao contrário, é uma tese bem defensável por causa justamente da dicção do artigo 2º da CLT, que dá a definição do empregador. O empregador é empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Então, aqui há um risco, né? Há uma higienização do uniforme, há uma despesa aqui a ser feita. Então, é uma tese defensável, né? Só que, nesse particular, naquilo que é uma despesa ordinária, regular, eu tenho posicionamento no sentido de que não seria indenizado, salvo se for despesas extraordinárias. Tá certo. Uma posição particular nesse caso. Rodrigo, eu quero te agradecer muitíssimo por ter passado essa 1 hora conosco, por esse tema da live, por falarmos sobre o direito da personalidade do empregado, tema extremamente relevante, ainda mais nesses tempos, um pouco difíceis, e espero que em breve sejam possíveis de respirarmos e tratarmos melhor de assuntos assim, e que eles fluam de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais aberta aos próprios direitos da personalidade, porque eu não sei se você comunga da mesma ideia que eu penso que ultimamente nós estamos vivendo uma restrição muito grande de direitos da personalidade e no âmbito do direito do trabalho, obviamente, do empregado. E agradecendo por nos brindar com as suas palavras e com a sua inteligência, que é ímpar. Eu te dou a palavra para as suas considerações finais. Patrícia, eu quero agradecer imensamente a oportunidade. É sempre um prazer. Eu gosto muito do estilo da live, porque passa a ser um bate-papo, né? Uma pergunta e uma resposta, algo bastante prático, né? E também é sempre uma oportunidade para a gente divulgar o pensamento, divulgar os textos que a gente produz. A gente faz isso de boa fé, querendo colaborar com a ciência jurídica. Então, logo esse artigo que eu escrevi seja publicado, me comprometo a compartilhar, para a gente poder também publicar no site 12, né? E assim a gente vai participando do debate. O que eu penso sobre direitos da personalidade é que a gente não pode assim, normalizar as coisas. A gente tem que ter sempre a capacidade de ter aquela sineta indicando o caminho. Não, isso não é normal, isso não pode ser sempre assim. A gente tem que ter justamente a defesa, né, de direitos fundamentais, dos direitos da personalidade, porque isso nos define enquanto humanidade, né, e também a humanidade dentro das relações. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço muitíssimo, e a Matra 12 também. Esperamos você aqui em outras oportunidades. Muito obrigada, boa noite, um beijo para você, para a esposa e para os filhos também, que eu acompanho no Instagram sempre. Tá certo, Patrícia. Tá bom? Tudo de bom. Fiquem bem. Boa noite. Tudo de bom.